uma instituição chamada Mulheres em Construção, que as mulheres... Então, se a pessoa tiver aí, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas eu anotei direitinho para falar certo o exemplo. Mas a gente ajudou, em parceria, né, com a ONG Mulheres em Construção, 500 mulheres, tanto que constroem as próprias casas, mas depois aquilo como uma profissão. Então, eu acho que sempre ter a mulher no centro, né, das soluções. A diretora do Semadem, que é uma organização super importante ligada ao MCT em São José dos Campos, é uma mulher, né, a Regina. Então, como você tem as mulheres em postos de poder, a líder que fez um dos melhores trabalhos do país na Defesa Civil, era a Major Tatiana, que é liderada por uma mulher, a Defesa Civil do Estado de São Paulo, agora mudou, mas foi a Major Tatiana que implementou várias questões. Então, como tanto nos cargos de poder de uma Defesa Civil, de um Semadem, ter mulheres, quanto nas próprias tragédias você apoiar que essas mulheres... E quando você reconstrói a escola, você apoia essa mulher, porque ela volta a trabalhar. Enfim, todas as vezes que você dá mais estrutura nesse momento imediato, nas tragédias, você invariavelmente apoia para que essa mulher retome, né, as atividades e consiga superar todas as dificuldades daquele momento. Né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Acho que ela respondeu? Respondeu, né? Ricardo, eu tô presa ali no começo da nossa mesa, que chama Transição Sustentável. E a ministra Marina Silva, com muita frequência, traz a gente de volta para esse compromisso do entendimento de que é uma transição. A gente não acorda de um jeito, vai dormir de um jeito e acorda de outro, né? Tem um processo mesmo. Quando ela fala do mapa do caminho, como é que a gente se organiza como sociedade num país continental como o nosso, tão diverso, tão desigual, como é que a gente respeita o processo de transição, mas impulsiona para que ele seja acelerado pensando quem está sendo mais impactado. E aí aqui queria trazer o recorte da contribuição das empresas. Você falou muito dos jovens na sua fala e das empresas, e eu queria discutir como é que você acha que a gente aproxima as empresas dos jovens, seja territorialmente, daí eu estou fazendo um recorte da periferia, seja territorialmente, porque elas não estão lá e elas não conhecem, não se aproximam, seja na linguagem, porque a linguagem tem mudado com muita frequência e é difícil você entender, e se você não se esforça para trazer, para conhecer, para se adequar, você não consegue trazer e nem falar com eles, ou seja, na expectativa, assim, né? O que a empresa tem de expectativa para o jovem e o que o jovem tem de expectativa para a empresa. Eu queria discutir um pouco nesse processo. Bom, é uma pergunta importante essa. Eu queria dizer o seguinte, que eu acho que o primeiro conceito que a gente precisa discutir aqui é o conceito de território. Acho que você colocou bem para a bioeconomia, e não por acaso ele começa a aparecer nas políticas. Eu acho que isso vale para tudo que a gente falou aqui, vale para empregos verdes também, e deveria valer, veja que eu estou dizendo, deveria valer, não vale em 100% dos casos, para o chamado investimento social privado que as empresas fazem em comunidades. Eu acho que cada vez mais o que se espera é que esse investimento deixe de ser projeto. O projeto é pontual, é efêmero, passa, depende do humor de quem está no poder da empresa, muda o presidente, ele gosta ou não gosta do que está acontecendo numa determinada comunidade, corta o investimento, sem que aquele investimento tenha chegado até o fim das possibilidades que ele deveria alcançar. Eu acho que, ao invés de projetos, um bom começo poderia ser olhar para a perspectiva de impactar na melhoria do índice de desenvolvimento humano, o que significa olhar para os territórios e conhecê-los profundamente, dialogar profundamente, que é uma outra coisa que, com raríssimas exceções, as empresas sabem fazer, né? Normalmente a empresa chega com um projeto, porque já viu aquele projeto em algum lugar e acha que ele tem que ser implantado na comunidade X porque funcionou na Y. Não necessariamente. Na maioria das vezes, falta um diagnóstico até preciso de qual é a necessidade. Isso, eu diria, evoluiu nos últimos tempos, mas evoluiu como deveria ter evoluído. Acho que ainda falta esse olhar. Também o público jovem é olhado sempre com um interesse grande por parte das empresas
E eu consigo até entender por quê, né? Se a gente pegar as pesquisas atuais sobre jovens das novíssimas gerações, onde você quer trabalhar, a maioria está dizendo em qualquer lugar, menos numa empresa. Isso vai representar para as empresas um enorme desafio nos próximos tempos, que é gerar capacidade de atrair. A minha geração não, a gente nascia já para estar numa empresa, ou estar no Banco do Brasil, ou numa grande organização, e ali fazer uma carreira longa. Eu acho que precisa se compreender profundamente as demandas desse público jovem, o que eles querem efetivamente. Não é difícil, tem vários estudos mostrando isso, mas talvez seja mais difícil do que entender a realidade, mudar a maneira habitual de fazer, deixar uma certa zona de conforto, onde eu tenho um domínio ilusório de um determinado orçamento que pode impactar X pessoas numa comunidade e pensar qual seria a melhor ação, aquela que traria o melhor resultado na ponta para o índice de desenvolvimento humano daquele território. Eu acho que isso vale para a bioeconomia também, né? Se a gente pensar, quando você fala da visão excessivamente verticalizada, eu acho que até para riso aqui fica um alerta. Tem muitas oportunidades no Brasil em cadeias regionais, cadeias localizadas territorialmente. Às vezes a gente se preocupa muito com a grande cadeia. Aqui tem o grande produto for export, né? Que é importante também, não estou tirando a importância disso. Mas, às vezes, uma cadeia regional de economia circular pode gerar mais empregos para aquela região, para aquele território. Te permite, mas vem aqui falar no microfone para todo mundo escutar. Uma das questões que foi super desafiadora de montar é porque um dos nossos parceiros é Salvador. E em Salvador, por exemplo, eles estão com uma pauta muito forte de economia azul. E eu fiquei super na dúvida se eu chamava. O painel no início ele chamou transição sustentável para não chamar, né, economia verde. Porque é justamente isso que o Ricardo trouxe. A gente é uma rede nacional, não dá para a gente olhar só para o Sudeste ou só para uma realidade. Eu ainda, até vocês devem ter visto aqui pela minha dissertação do mestrado, né, que o Carlos sabe bem, tenho tomado um banho de Amazônia, né, Mar, nos últimos anos, mas até 2 anos atrás a gente não vê a Amazônia de verdade. Então, eu acho que para uma rede nacional, o que você está trazendo, Ricardo, é muito bom, porque assim, a inclusão produtiva, ela será tão mais eficiente quanto mais a gente olhar para a vocação dos territórios, não tem o que dizer. E aí eu estou aqui porque tem um coquetel lá em cima, com comes e bebes, mas eu vou deixar a Thaís terminar, porque ficou combinado que eu não ia terminar, porque ela ia terminar, e ela então vai falar tudo o que ela tem que falar, eu só vou ficar para foto. Eu vou só, então, terminar a nossa mesa compartilhando com vocês que, além da gente entender o território, o tempo, da gente ter orgulho de ser brasileiro na nossa diversidade completa, lembrando que esse ano é um ano de eleição. E transição sustentável não é ao acaso que se faz, é uma escolha política e econômica. Se vocês acharam que a riso é necessária, que o que a gente falou aqui é importante, que vocês levem isso daqui até outubro e compartilhem todos os dias, porque esse ano a gente decide muito sobre o que o nosso país vai ser. Obrigada. Antes da Thaís, só tenho 3 recados para dar nesse painel. Primeiro é que a vereadora Marina Bragante é apoiadora enfática da Riso, ajudando a gente a viabilizar, inclusive com recursos também. Então, uma salva de palmas para a vereadora Marina Bragante. Segundo, que no Riso Lab, que já virou um sucesso aqui, que já pegou, a gente vai ter uma pauta de economia verde, de empregos verdes em breve. E terceiro, que um grande parceirão nosso também é o André Palhano, da Virada Sustentável. E na Virada Sustentável, pela primeira vez esse ano, vai ter empregos verdes com isso. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, vereadora Marina Bragante. Obrigada aos nossos convidados aqui. Para frente, gente. Aí. Carlos, Ricardo, Marcela. Bom, gente, ao longo dessa tarde a gente percorreu muitas dimensões da inclusão socioprodutiva. A gente falou aqui de políticas públicas, de sustentabilidade, de tecnologia, de inovação. E é importante lembrar que isso é só o começo, né? Quando a gente fala de uma rede, a gente precisa
caminhar em conjunto, a gente precisa movimentar para fazer essa rede crescer. E pensando que a Riso também está aqui para gerar conexões, para fazer networking, convido vocês para o nosso coquetel de encerramento que acontece no terraço aqui da Biblioteca Mário de Andrade. Muito obrigada pela presença de todos. Terceiro andar, gente. Coffee no terceiro andar. Uma ótima noite a todos.